Boa noite, boa tarde, boa madrugada, pessoal. Como é que vocês estão? Como é que vocês vão? Boa noite, Caio. Boa noite, tudo bom, Ney? Pra quem estiver ouvindo aqui esse podcast na hora do almoço, né? Bom almoço, boa tarde. Exatamente, né? E hoje com convidados mais que especiais, né? Tiaguinho do Montinho aqui com a gente e também o Matheus, que é do time Grip Shot, né? Pessoal aí que tá sempre no mundo competitivo, né? Aceitaram nosso convite aqui pra falar sobre esse Pro Tour, né? Boa noite, Tiaguinho. Boa noite. E aí, Matheus, tudo Com bem? certeza. Tudo bem, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, Ney, Caio, Thiaguinho, uma máquina do competitivo, e é sempre um prazer falar com vocês aqui. Tiaguinho, que é meu ídolo no UB, né? Sempre que eu tenho perguntas eu falo com ele. Toda vez que a gente joga, o objetivo é fazer ele dar risada, né? Uma pessoa muito séria assim, a gente gosta de fazer dar risada. Mas hoje a gente vai falar de coisa séria sem dar muita risadinha, tá, Thiago? Dessa vez vamos ser sérios de verdade, certo. Tá? Caio, você quer falar um pouquinho como foi o Pro Tour, mais ou menos? Onde que ele foi? Foi em Atlanta, se eu não me engano, né? Aí, ó, você sabe. Eu sabia que você sabia. Tá vendo? Foi o Pro Tour Edge of Eternities, que acabou de rolar nesse final de semana aqui, que a gente tá gravando na segunda-feira, logo em seguida do Pro Tour. Perfeito. Pra vocês que estão assistindo isso, provavelmente já vai ter passado aí uma semana, talvez 2 semanas. Foi o Pro Tour Modern, então ele tinha em cada dia, né, 3 rodadas de draft de Edge of Eternities e depois 5 rodadas de construído. Aí a gente até trouxe aqui o metagame, né, desse Pro Tour, que foi algo que eu acho que logo quando anunciaram as listas do metagame, já foi algo que começou a chamar um pouco a atenção dos players, e depois, conforme foi tendo a evolução, né, das performances no primeiro dia, no segundo dia, o formato foi se mostrando, assim, bem diverso, bem aberto, e daí eu até queria já começar a perguntar aqui para os nossos convidados, né, o que vocês acharam em relação ao metagame desse torneio Modern? Vocês esperavam que o Esper Goryo ia ser o deck mais popular desse Pro Tour? Em particular, eu não esperava realmente que o Esper Warriors fosse performar muito bem como foi, pela quantidade de decks que tinha. E também não achei também, não só o Esper Warriors, mas o Belcher também me surpreendeu bastante. Tanto que foi campeão. Realmente eu não esperava, sinceramente. Pelo metagame que foi mostrado nesse Pro Tour, eu não esperava realmente que o Warriors fosse performar muito bem. Tanto que acabou acontecendo. Só uma cópia dele no top 8 e foi isso. Eu confesso que eu nem esperava que ele seria o deck mais escolhido. Eu não achei. Eu achei que ele ia estar ali entre os 4 5, mas eu não achei mesmo que ele ia ser o deck mais jogado do formato. Eu me surpreendi com a. Não é pouca adesão do Boros, mas também não imaginei que o Boros ia estar em terceiro. Eu achei que ele ia ser o deck mais jogado. Achei que ele não ia estar tanto como um dia já foi mais escolhido, mas eu ainda achei que ele ia ficar em primeiro. O Esper me surpreendeu de fato. Ali o Belcher e o Tron, os últimos resultados até... isso falando antes do torneio, né? Com a lista que apareceu no começo, mas o Belcher e o Tron até estavam esperando mais aparições ali, estão em posições boas, mas de fato o Esper ter sido o deck mais escolhido não fazia muito sentido pra mim, né? Faz sentido porque o deck é bom, mas eu não estava esperando que seria ele, na verdade. Vocês sentem que o Esper Gorus é um deck que preda o Boros Energy? Por isso que ele acabou sendo escolhido mais? Porque assim, aqui do meu lado eu vejo muito assim, a galera fala muito do Boros, né, até hoje, né, mesmo ele tomando 2 nerfs, ele ainda continua sendo o deck que todo mundo fala, esse é o deck bicho papão do Modern, esse é o deck que tem que tomar cuidado. E aí o Gorus, ele entra como um deck que é um 2-bit, assim, do Boros, ele tá ali pra poder predar esse tipo de deck? Com relação ao pessoal que fala mesmo, o Boros, ele é considerado o melhor água do Modern hoje em dia. Então, o que eu sempre falo pra galera é que, pela minha opinião como jogador, ele não aguenta decks combos, ele não aguenta decks de bichos grandes. Então, o Gorus, ele entra na categoria combo. Então, e ele é um deck no qual ele gera muito valor, ao mesmo tempo tem bichos muito grandes, tem um ganho de life muito grande, no qual o Boros ali já te arrebentou, tirou seus pontos de vida, tudo mais, aquele bicho, aí você faz uma Traxa, faz um Griselband, recuperou, gerou todo o valor, pega o Solidão, blinka, tira os bichos, ele não vai ganhar tanta vida, porque os bichos não são muito fortes, e ele acaba sendo um deck para combater o Boros também, ele acaba tirando da frente, essa agressão que o Boros tem. E falar do Gorus, ele é um combo que não precisa ser o combo, né? Sim, ele tem meios de ganhar sem ser o combo.
especificamente. Então eu acho que ele foi mais escolhido pelo recurso que ele tinha baseado no metagame. Então ele não precisa só combar para ganhar, ele pode ganhar, tem sapo, enfim, acho que tem até o Quantum Riddler agora também que dá para fazer com efemerar, enfim, vai bater, bichão. Eu acho que a questão é que todos os top 5 ali são matches boas, são matches em que o Boros não se sai tanto, ou é ruim pro Boros, ou se for boa pro Boros não é tão discrepante como um dia já foi. É interessante falar porque eu jogo de Belcher desde a última season, há muito tempo, e o Belcher sempre foi uma match muito boa contra o Boros, muito boa mesmo, porque 4, isso daí, tirando a questão de ser um combo e o Boros não conseguir interagir muito bem, há uns tempos atrás, ele era ainda melhor porque usava aquela mágica de dar -2, -0 para todas as criaturas, que na verdade é um terreno, então usava basicamente 4 delas no main deck, então é como se fosse um turno extra contra o Boros. Isso piorou um pouco, porque o Boros começou a usar Voice, né, a Voice of Victor, não deixa você castar nada no turno do Boros, e isso piorou, então a match do Boros ficou um pouco mais alinhada junto com o Belcher, o que era bem discrepante mesmo. E agora é bem mais equilibrada. Mas a questão do Boros ter pouco resultado e também ser pouco escolhido é porque todos os outros ali do formato têm matches iguais ou bem melhores, né, do que para ele. E não aguenta, apesar de ser o melhor agro, eu acho que ele perde o fôlego uma hora, igual o Thiago falou. Vai perder o fôlego pro Gorys porque o Gorys vai gerar valor e ganhar vida, se não te matar, né? O Belcher chega uma hora que não tem o que ele como responder. Eu acho que o Tron é Tron, né? Então, assim, o Tron vai ter removal, ainda mais com o comando de Kozilek agora, ele vai ter removal muito mais do que já teve um dia. Eu acho que é mais pelas escolhas, pelo contexto do metagame, o Boros não teve tanto resultado como um dia já foi. Não acho que é pelos bans, tá, Ney? Eu acho que os bans deram uma mancada no Boros ao longo do caminho, mas surgiram coisas novas, que é o caso da Voz, né? Que é o caso de outras saídas que ele teve. Eu acho que é mais pelo contexto geral do metagame mesmo, que pro agro tá bem difícil. O que eu ia comentar, abrindo aqui a página do mtgdex.net, o Boros, ele é o principal deck do metagame. E ele tá aqui no filtro de 30 dias como 12%. Se a gente for comparar com o Pro Tour, em porcentagem, ele tá até maior, né? Só que, como vocês estavam comentando, esses outros decks provavelmente eles têm uma match muito boa contra Boros Energy, e aí por isso acabou sendo a call, né, desse Pro Tour. No metagame do formato, assim, dos últimos 30 dias, aí abaixo do Boros Energy já vem o Affinity, depois Esper Blink, Eldrazi Tron, e só lá em quinto lugar o Belcher. É quase invertido, assim, com o que a gente viu aqui no top 5 do Pro Tour. De fato. O Affinity acho que vai ser a gente vai levar uns bons minutos para falar só dele, mas ele é, de fato... Eu acho que o Affinity e o Boros, se for levar o retrato do Magic Online, assim, principalmente do MOL, eles são decks mais fáceis para grindar, né? Se você for ver o tempo que leva a partida, em média de partida, matches que você abrir muito explosivo não tem o que o oponente fazer. Quando você traz isso para um torneio grande de 10, 11 rodadas ali, é aí que você vê que ele perde o fôlego, né? Não só ao longo das rodadas, às vezes é porque o grind ele vai perder um torneio e começa outro. O Pro Tour não é bem assim. O Zet Affinity, né? A gente pode ver até pela foto aqui do metagame do Pro Tour, né? Ele ganhou muita força com o emissário do Pinnacle Emissary, né? Que é uma carta que ela consegue ser muito eficiente por conta do Warp, né? Então ele é um bicho 3 mana 3/3 que toda vez que você conjura uma mágica de artefato, ele cria um robozinho 1/1 com voar, que não pode bloquear, né? Mas você tem o Warp dele que é por 1 mana. Então você consegue no turno 1 por 1 mana, você faz ele, casta uma Mox Opal, por exemplo, a Mox Opal vai fazer o robozinho, o Pinnacle e a Mox fazem já dão um Metalcraft da Mox, você consegue gerar mana ali, fazer uma outra coisa, ou você pode ir até no mundo de ficar fazendo Ornitóptero e Menito, então vai criar um board muito grande, muito rápido. Só que aquela coisa, né, é um sentimento de Glass Cannon, né? A partir do momento que o cara, sei lá, resolve alguma coisa que ou vai ter, por exemplo, no próprio Gorys, né? Você coloca uma Atraxa pra bloquear ali, beleza, você ganha 7 de vida toda vez que bloqueia e o cara tá batendo 6, 7 por turno. Então fica elas por elas, né? Dificilmente vai fazer mais do que isso, porque o Pinnacle sai, né? Com o Warp. Parece que é um pouco constrangedor, assim, porque parece que você faz... que ele cospe a mão inteira e não consegue matar, né? Fica numa bicadinha, assim. Então, é um sentimento que eu tenho olhando pro deck, assim, né? Mas ainda assim, a galera gosta muito de jogar de Edgecast, né? Então, provavelmente tem o Topcast e o Top Monitor, né? Que acabam ajudando nesse sentido. Mas ainda assim, né?
O sentimento é que acaba o fôlego, acabou. O deck não consegue, né, voltar pro que ele tava. Então, acho que é um deck que eu não jogaria por conta disso, né? Esse deck ganhou 2 cartas novas em Edge of Eternities e parece que isso deu uma virada no deck, né? Tanto o Pinnacle Emissary, que você comentou, e também várias listas usando o Weapons Manufacturing, que gera artefatos e também gera o reach do deck, né? Pra você dar aqueles danos finais ali. Eu não sei, Thiago, Matheus, vocês têm alguma experiência jogando com Affinity ou contra Affinity? Nas últimas semanas, aqui mesmo em Jaguariúna, o amigo nosso, o José, ele tem um Affinity, né? E ele tem jogado com essa lista. Eu não tenho enfrentado ele diretamente, mas o pessoal realmente tem falado que tá assim, muito pela lista que tá, do jeito que ela tá. Ela é muito agressiva, ela consegue fazer, tipo assim, capa na 1, às vezes capa na 2 quase constantemente. Não tem muito o que se fazer. A lista com weapons, eu achei bem interessante, porque você consegue ter um pouco de finalidade. Você consegue resolver, às vezes, a board, ali contra a board, você consegue resolver a board, ou simplesmente vai criando ficha. No momento que você pega o explosivo, sacrifica e finaliza o seu oponente dando 2 de dano para cada um daqueles artefatos criados. Jogando contra, praticamente jogando de UB, eu acho bastante difícil. É bastante difícil de enfrentar esse tipo de deck, até mesmo porque eu não tenho cartas eficientes para poder resolver naquele momento. Eu ia perguntar só pro Thiago se você é main UB, mas é qual versão de UB? Eu sou UB. Eu gosto mais do UB Murktide. É o meu favorito, sinceramente. Eu gosto muito do UB Murktide, por ser um deck que ele gera um pouco mais de valor ao longo do jogo. O UB Óculos, eu gosto de jogar com ele também, mas quando eu percebo que tem um field mais voltado pro Boros, porque aí é uma coisa que eu sempre falei pro Ney, se tem um field que você vai ter mais decks agros, o UB Óculos vai ser bem melhor. Ele vai fazer partidas muito melhor contra os agros. Já o UB Murktide, ele consegue ter uma vantagem a mais pelo valor que ele gera ao longo do tempo. Só que ele não é tão eficiente quanto os decks agros. Então, você vai enfrentar mais Boros, Affinity, aí você tem que pensar um pouco mais no plano de site para poder fazer. Meu favorito é o UB Murktide. E as 2 vezes que eu perdi pro Thiago nos campeonatos da vida aí ele tava de UR Murktide, não era nem o B. É o UR Murktide, Hagavan e etc. O que eu ia falar do Affinity, o interessante o Douglas aqui também do time tem, né, que todo mundo conhece o Douglas Jones aí também um jogador assíduo de UR e UB Murktides da vida, ele tem o Affinity, eu joguei contra. Na perspectiva de Belcher de Tron é muito difícil, o Tron principalmente porque a cólera incolor não pega muita coisa, e que é o Always Dust, né, ele não faz o oponente sacrificar nada de artefato por sem color. O capa sim, mas também se o capa já caiu, você já perdeu provavelmente. Então, só que essa lista nova com esse encantamento, ele tem um plus ainda do encantamento seu finisher. Que na verdade, o grande problema do Affinity é a remoção nova, o Raft of the Skies, lá que você paga com energia. Se você fizer a sua mão inteira com esse encantamento e você colocar várias fichas ali, se não me engano, essas fichas vão dar dano na hora que elas saírem com o Raft. E aí, por exemplo, além de você pressionar... Primeiro, são 2 coisas, são 3 coisas. É um finisher para você puxar os explosivos com a saga e ia ganhar o jogo. É um finisher para se o oponente tirar esses artefatos com a cólera. E ele é um pitch para você tapar para fazer o Kappa Cannoneer. Então, assim, esse encantamento eu acho que... Porque o Kappa Cannoneer tem um improvise, né? Então você vai tapar esses artefatos para poder fazer ele com menos custo. Eu achei muito versátil. Joguei contra, assim, e realmente, no próprio field tem muito pouco resposta. Você tem Ruthless Hackle, que vai te dar um turno, porque o cara vai fazer tudo no próximo turno do mesmo jeito. Você tem essa cólera de energia. Em ambas essas respostas que te dão o jogo, você vai entrar no lado que esses artefatos que o encantamento, me fugiu o nome, Manufacturing, né? Que esses artefatos que o Manufacturing criou vai te dar dano. Então, é bem complexo. Eu acho que o Affinity caminha a partir desse Pro Tour para ser o deck mais jogado, por várias questões. Uma delas, tempo de jogo por conta do grind no mall. Então ele é um deck que tem mãos que você abre e o oponente vai ganhar no segundo turno. Então você consegue jogar muitas ligas no mesmo dia se você tiver com ele. Isso é um grande ponto. E pela sua força mesmo, assim, é um deck que ele tem counter, assim, não é só aquele anula.
ele faz a sua mão e perde e tal, mas ele tem rebook, você pode jogar com Fon, enfim. Ele tem counters. Eu acho que caminha pra ser o deck mais jogado pro fim do ano aí, porque ele realmente tem muito potencial. E assim, Mox, né, cara? A Mox que foi desbanida lá atrás, entrou em discussão com o que foi banido, que não baniram a Mox, baniram Temur Station, Guardian Station. Underworld. o Grind Station, baniu o Breach, né? Isso. É o Underworld Breach. Então, a Mox ficou ali em evidência se ia banir ela, etc. Acabou banindo o Breach. Ela é realmente muito forte para qualquer formato. E aí eu acho que o Affinity, quando eu falei que a gente ia largar alguns minutos falando dele, eu acho que é por conta disso. Ele tem, para mim, é o deck com mais potencial pós-Pro Tour. Eu acho isso. Tudo bem, é que no Pro Tour você leva muito tempo para planejar, né? Então eu acho que as pessoas que foram Pro Tour já tinham muitas listas há muito tempo. Então, embora o Affinity apareceu bastante, eu acho que nem todo mundo optou por tempo de treino, de prática, etc. Daqui para frente eu acho que o Affinity vai dominar tudo. Essa é a minha sincera opinião. Entendi. Eu acho que nesse ponto que você colocou, né, Matheus, com relação ao grinding, ele é muito real, né? Tem muita gente que vive disso e, cara, você poder fazer 5 ligas no lugar de uma pessoa que tá jogando, mesmo que joga de Boros, né, sei lá. Tô exagerando aqui, mas o cara que joga de Boros vai fazer 2 ligas, vai fazer 3, talvez, saca? Então, tipo, é muito mais tempo que você consegue, né? E estatisticamente a ideia é você ganhar mais e ter mais resultado. Então, e o deck é bom, né? Também. E é bom. E o deck é bom, exato. Não é um tipo de arquétipo que facilita muito você grindar muito, então talvez entre nesse ponto mesmo, né? Mas a questão que eu me pergunto é, será que ele é tão bom assim a ponto de ser jogado fora do mall? Porque, uma opinião aqui tirada totalmente dos meus pensamentos, mas o cara que joga muito mall, ele quer jogar o máximo possível com o melhor deck possível, né? Ele vai tentar equilibrar esses pontos, né? Se é um deck muito agro, que nem acontece no Pioneer, por exemplo, né? O Pioneer tá meio que, entre aspas, as traças, esse é o sentimento que a gente tem. Muito porque o Mono Red é o deck do formato, é o deck que tá entrando e batendo e ganhando. Então, tipo, você consegue jogar muitas ligas com o Mono Red, ganha tudo porque o deck não tem nada banido, não tem nada segurando ele, e aí a galera vai farmar infinito, né? Então, o meta dentro do mall é muito grande de Mono Red. Mas você vai jogar na lojinha, aqui na Monte, por exemplo, são 8 pessoas jogando com 8 decks diferentes, tá ligado? Então, assim, é outro ponto, né? Então, e a gente já falou sobre isso em outros podcasts, né, Caio? O meta de lojinha, ele não é significativo a ponto de falar, tá saudável o meta. Mas ele é significativo no sentido de percepção, sabe? Será que é isso mesmo, né? Então, de vida real, né? E do mal também, igual o Matheus estava comentando, né? Vai sempre ter uma diferença em relação ao Pro Tour. Eu acho que o Pro Tour, pelo fato ali dos jogadores que estão participando, eles já estão com aquele foco, né? Do que eles vão escolher de deck para combater o meta. Então, por isso que cria, né? Essas surpresas que nem a gente estava comentando, né? Do Aspergorius tá em primeiro lugar, o Energy tá em terceiro lugar, dentre os mais populares, né? Então cria essas inversões. A gente estava falando do Izzet, que é um deck que ele ganhou cartas novas, assim, bem recentemente, então de certa forma é um deck que ainda tem espaço para evoluir, igual o Matheus estava comentando, mas eu queria falar um pouquinho do grande campeão, que foi, né, o Tamesh Belcher. Porque, assim, o Tamesh é uma carta que tá no deck, que tá no Magic já tem uns bons anos, né? Carta é uma de carta já, Commander. tipo... de 2022. Mas ela foi adotada pelo Belcher não tem tanto tempo assim. Como é que foi isso? Porque vendo as plays do deck no Pro Tour, é muito absurdo o deck combando ali, gerando 18, 21 manas, sabe, no mesmo turno. O oponente de controle... ele tem 2 counters na mão, não vai ser o suficiente, porque eu tenho tanta mana aqui que eu vou fazer tudo que eu quiser e ninguém vai me parar. Então, vocês já conheciam essa versão do Belcher? Ela já existe há muito tempo? E o que acontece que parece que ninguém pegou essa lista chegando, assim? Desde o Pro Tour de MH3, o Belcher já começou, já tinham listas meio assim... vamos falar assim, mais tímidas dele. Aí ele foi se construindo, tanto que ele foi construído inicialmente para controlar o field de Boros, que estava muito difícil na época. A lista é muito consistente e ele só apareceu realmente agora depois de um ano depois, realmente. Foi um ano depois. Ele ficou mais popular agora, se atualizou, teve uma outra carta. Praticamente não teve cartas novas. Tem cartas de MH3 no site, tem cartas de MH3 no main deck, inclusive, que fizeram ele chegar no resultado que ele chegou nesse final de semana. Mas inicialmente, assim, agora ele vai ser um deck um pouco mais popular. Ele tem essa consistência de conseguir
não só como a gente pode ver, ele não ganha só no combo. Quando abrir a brecha, ele ganha no combo, mas muitos jogos que a gente viu, o cara tava fazendo bichinho, batendo olha lá, por exemplo, batendo 1 de dano, a lontrinha batia 1, às vezes fazia o próprio Tamesh para continuar no clock, e você tem cartas paradas na sua mão, são counters. Aí você consegue proteger os bichos, o cara não consegue fazer um bloco. Contra fica ineficiente mesmo, contra o Azores Control mesmo. Às vezes o que eu pensava em fazer, eu olhava na mão, cara, 2 cantos de Orim. 2 cantos de Orim, beleza, mas ele vai fazer, eu deixo o Tamesh resolver, ele vai gerar as manas, pode não castar mágica, pode não castar o Belge, mas vai ter aquele monte de mana, ele pode fazer todos os bichos na mesa e simplesmente passar o turno, eu não ter só counter na mão e não consegui resolver. Porque provavelmente você subiu no pós-side, você tirou as cóleras, né? Tirou o Super Edit Supreme, certo? Exatamente, porque você sabe que o deck não, o deck é combo, então tem que planejar o combo. Às vezes, essa estratégia, você realmente acaba passando a estratégia do side diferente para como você vai enfrentar. Então, se você jogar contra o control, vou colocar mais bichos. Exatamente, eu vou colocar mais bichos no side para enfrentar um contra. Porque normalmente, às vezes, ele acaba tirando as emoções. Eu posso falar de linha do tempo até do Belcher, né? Porque a Tamesh existe há muito tempo, mas na verdade o que fez esse Monoblue Belcher acontecer foi MH3, né? Com o surgimento as lentes de MH3, né? As flip lentes. Já existiam aquelas lentes de Eldrazi? Ela é de Eldrazi? Não, era de... Zendikar ressurgida. Quando apareceu foi Zendikar. Mas com o MH3 surgiram outras flip lentes e surgiram as duas lentes que entram em pé, que são as Bolt lentes. Só existia, se eu não me engano, azul, o portão, e aí surgiu o bicho 1-4, que também é uma lente, e a Sinks Tupur, que é a lente que dá bounce com o MH3. Agora você vê três lentes que entram de pé, ou seja, você tem 12 lentes que entram de pé. E falando em linha do tempo, o Belcher, as primeiras listas que surgiram depois de MH3, eles não usavam Tamesh. E eu posso falar isso porque eu vi algumas listas, eu sou um jogador de Adenausia de 2015, e a Adenausia sempre teve nuances aí, agora morreu, né, mas teve nuances, então assim, a primeira lista que tinha, ela ganhava com Belcher, era possível ganhar com a Belcher, fazendo o Lost Blue, mas tinha a Oráculo de Taça também. Ganhava com uma mágica que era 4 manas, você exila todas as mágicas do seu deck, que não são lentes, e é isso. E aí você fazia a taça e ganhava o jogo. Então você combava dessa maneira. Obviamente não era tão consistente, apesar de ter a Lost Blue e Belcher. Depois que acharam a Tamesh, que aí começou esse combo do Belcher com a Tamesh aí, que é muito voltado para isso. Mas é o que o Thiago falou, ele tem muitos... jeito de ganhar basicamente é só o Belcher, mas ele escapa de situações de, por exemplo, contra alguns combos, se você resolver um Teferinho, ele não sai mais. Mas contra o Belcher, não, você pode fazer outras coisas que é capaz de tirar o Teferinho. Tanto que a jogada final lá foi o cara dando uma mágica de 5 manas pra tapar e batendo. Nossa, aquela partida foi muito emocionante, aquela partida. Realmente o poder das flip lands aí, né? Aquela flip land dual de MH3, que acho que ninguém considerou o lado da mágica dela nunca. Tipo, aquilo tá lá no deck só pra ser um terreno de 2 cores que não conta como land no seu deck. A outra flip land UB até você faz mais vezes, porque você tutora uma mágica instantânea e uma criatura com flash. Então você pode tutorar tanto as instantâneas, como até mesmo a outra land, né? Que é porque o bicho 1-4 ele tem flash. Então, ele é efetivo. Mas realmente, a branca lá, eu nunca pensei em um dia caçar ela. É feitiço ainda, não dá nem pra te proteger. Mas assim, ao mesmo tempo que a gente tá falando de um deck que parece que ele começou a existir recentemente, a gente aqui em Campinas já conhece ele há bastante tempo, né, Thiaguinho? O Wagner, né, que inclusive ganhou o CLM, o último CLM Modern, ele tem jogado com esse deck faz bastante tempo e, né, provou que o deck realmente é muito bom ganhando o CLM agora em julho, né, então não é nenhuma novidade pra gente, né, acho que a grande novidade é o quanto ele tá sendo utilizado, né, e que aqui no Brasil provavelmente vai ter muito mais gente por conta desses dois eventos, né. Pô, o cara ganhou um CLM com o Belcher. Menos de 2 meses depois, a gente tá vendo o Belcher também ganhando o Pro Tour. A gente espera que acabe tendo muito mais gente jogando com o deck, né? Então, isso é uma coisa que eu queria saber da opinião de vocês em relação ao Belcher. Qual seria a estratégia pra combater o Belcher? Porque ele parece ser um deck extremamente resiliente, né? Consentimento. Só o ban resolve? Ou tem alguma forma de combater esse deck?
Então, Caio, mas aí o Thiaguinho o Matheus podem concordar ou não, mas o sentimento que eu tenho é que o deck é forte. Ponto. Beleza, ele ganhou 2 campeonatos grandes, né? Um CLM e um Pro Tour. Mas não é uma coisa assim, o deck é imparável, sabe? O sentimento que eu tenho é esse. Não sei se vocês concordam. Não, eu acho realmente que pro Belt, realmente ele é realmente forte, resiliente, mas ele não precisa ser banido nada dele, não. Dá pra você combater. Ele tem as match dele que são ruins, mas ele consegue fazer jogo 50-50 pela estrutura que ele tá montada hoje. Porém, se eu for ver o metagame, como é que tava, é que eu tava conversando com meu pai, né, antes de eu começar a Pro Tour. Vendo o metagame, todos os decks que estão ali, tirando Boros, eles têm menos de 10% de metagame. São os decks, tipo assim, que eram considerados, que eu achava que eram considerados Tier 2, que é o Gorus, por exemplo, até mesmo o Belt. Hoje ele é Tier 1. Mas o Belt, o Gorus, o próprio Affinity, né, que como tem o destaque. Mas o Belt, inclusive, mesmo, se for combater eu jogando de UB, eu vou jogar com Silent mesmo, disputa mística. O disputa mística vai voltar pro side do UB. A disputa mística é muito boa, força de negação são boas. Mas uma coisa que eu sempre falo, para quem joga contra Belt ou contra deck Gold em geral, o que você precisa ter o clock na mesa, isso eu jogando de boa, eu preciso ter o clock na mesa, porque senão você não ganha de combo. Só combater as mágicas, você não vai conseguir. Tem as mágicas específicas que você pode usar contra ele, mas você precisa ter o seu plano de jogo para poder finalizar ele. Ele já se pune muito com as lands, porque às vezes ele precisa fazer a land em pé, que já dá 3 de dano. Então, assim, ele já se pune sozinho por essas coisas. Banimento não precisa, ele é um deck que dá para os combater. Vai ser um deck mais jogado, depois que a gente viu pro CLM, agora pro Pro Tour, mas eu acho que dá pra gente conseguir combater ele sim. Não precisa cortar nada do deck, sinceramente. Eu acho ele um deck forte, é o que nem falou. Ele é um deck forte, ponto. Não acho que ele é opressivo nem nada de precisar de ban. Ele tem matches, assim, ele tem jogos ruins contra... Se o cara for muito mais agro que você, vai ser dar um problema, ele não lida bem com bichos. E de fato, igual o Thiago falou, se fosse igual a match contra o W lá, se você for levar isso, se for levando o jogo do Belcher contra um combo, né? Não é só o Belcher não, contra qualquer combo, se for levando pro final, uma hora vai acabar seus counters, não tem o que fazer. Uma hora vai acabar o seu recurso, você precisa colocar pressão na mesa. E o R fazia isso muito bem. Mana Hagavan voltou Counterspell na mão, seu jogo tá desandado demais. Tem tanto porque agora o Belcher tem bicho pra blocar, mas assim, você tem o clock na mesa te atrapalha. Então eu não acho que ele é opressivo desse ponto, não. Eu acho que ele tem matches ruins. A match contra o Affinity é ruim, eu joguei algumas vezes do lado de cá, do lado do Belcher contra o Affinity, ela é ruim mesmo. Os seus counters free, o Disruption Show, que você exila uma carta azul da mão e countera, ele não pega as mágicas de custo 0, então você não tem pitch para 0, então ele vai fazer tudo ali. Tudo bem, ele pega o pináculo, tem bastante coisa para pegar o pináculo, mas assim, é muito counter. E além de tudo, o Affinity joga com Needle de main deck, joga com Tormod Crypt de main deck, que são coisas que param o combo, né? A Needle para o Belcher por si só, o Tormod, se você for combar contra a match. Agressivar com recurso é o jeito de você enfrentar o Belcher. E como eu falei, não é nenhum deck opressivo, não. Eu acho que o Affinity tem muito mais recursos de se tornar mais opressivo que qualquer outro desse metagame. E aí um ponto, né, que você tava falando do Belcher de sair do mall pra frente, do Affinity sair do mall e ir pro dia a dia, é que essa base do Affinity não é uma coisa nova. O jogador do Affinity que teve o ban lá do Breach, o jogador do Affinity que teve... ele é a mesma base, sabe? Então não é o know-how das pessoas que jogam existe. E é um grande ponto para quem joga de Affinity, um posicionamento de você segurar um counter, fazer sua mão toda. Eu acho que é por isso também que ele tem grandes chances de sair do mall e ir pro dia a dia. Um comentário, Thiago, na última season eu joguei de Belcher e o showdown que vai ter agora eu classifiquei jogando de Belcher. Ganhei um RCQ com ele. E o meu último jogo, eu tomei um cérebro de pedra pro Belcher, eu fiquei sem o Belcher. Até uma história engraçada trazer aqui, porque eu sempre conto. Então essa é boa. Eu ganhei o jogo sem o Belcher, eu fiz o Tezzeret, consegui controlar, trouxe todas as Lotus e transformei elas em bicho 5/5 pra bater no cara. Ele tem recursos, mas eu acho que ele não chega perto de ser opressivo assim, não. Eu acho que é um deck muito bom. Ponto.
A versão que você estava usando ainda era sem Tamesh. Não, com Tamesh. Era Com Tamesh já. Tamesh. Ah, era tá. igualzinha, é quase igual. Mudavam poucas coisas, por exemplo, não usava Tamil no side, mas o main deck era basicamente o mesmo. Realmente, tipo assim, você tirar. O deck combo ele tem que ter um plano B. Porque se ele dependesse só do Belcher, aí não. Aí com certeza tipo assim, recolhe e vamos pra próxima. Porque eu só vejo assim. Esse Mono Blue Belcher tem esses planos B, e foi o que aconteceu do que eu chamo de delírio coletivo do Mono Red Belcher que teve aí um tempo atrás. Saiu esse Mono Red de você fazer o Belcher na 2, você tinha o dragão lá que fazia os dragões, etc. Mas o counter, você não ter o controle que o azul te dava, fez com que o deck teve aquela ascensão. 2 dias você aprendeu a jogar contra, ele caiu, né? Então, assim, por essa quantidade de recursos que o Mono Blue permite, que eu acho que ele chegou até ganhar o Pro Tour aí dessa temporada. É um deck que é bem construído, né? Eu acho que já apareceu na live aqui com a gente, esse Mono Red, Matheus. E foi exatamente o sentimento, né? Se você não tá preparado, você vai tomar o combo e vai falar, beleza, agora que eu entendi como é que funciona o combo, acabou. Você vai parar as coisas certas e você não vai tomar, entendeu? LD é um problema, né, também. Ele é muito mais Glass Cannon do que o Izet que eu tava falando, né? O que eu ia comentar do Belcher, quando o Matheus estava falando da opção, né, que hoje em dia nem se usa mais, mas que se usava antigamente, de você exilar o deck e vencer com o Oráculo de Taça. Isso me lembra muito a estrutura que a gente tem hoje em dia no Legacy do Ups All Spells, que é um deck que tá causando bastante problema no Legacy, tem uma quantidade grande de jogadores, né, pedindo pelo ban do deck, e basicamente ele é uma mistura disso, né? Ou você vence pelo lado de triturar o seu deck inteiro e fazer um Oráculo de Taça, ou então, se o oponente conseguir combater essa rota, você faz um Belcher e mata o cara da mesma forma. Então, assim, isso também só foi possível chegar nessa lista tão refinada por conta das lands de Mega 3. Não, eu tenho eu quase parei de jogar Magic em 2020, 2021, porque foi quando, não me recordo exatamente, mas eu jogava, como eu falei, eu jogava de Ad Nauseam por muito tempo, etc. E aí, quando surgiu as Flip Lands, e existiu o Ups All Spell no Modern, ele existiu e foi opressivo por 2 meses, assim, foi onde baniu-se o Simio, né, o macaco que você exila lá para ter a mana adicional, baniu por causa do All Spells e acabou banindo o meu Ad Nauseam de tabela, que não tinha nada a ver com isso. E aí eu fiquei bravo e quase parei de jogar mesmo. Foi pego no fogo amigo ali. Porra, não precisava. Eu te entendo, viu? Já tomei ban no Fateless Looting quando jogava de Mardum de range e tomei por causa de Dread. Tá vendo? Época de Dread primeira coisa que eles decidiram desbanir cartas, né? Eles desbaniram o Golgari Troll. Ah, mas aí eu também. Eles só queriam brincar, acho que o cara tá bêbado hoje em dia. Queria aproveitar vocês dois aqui, os nossos especialistas do Modern, né? Eu sou um jogador que tende a jogar um pouco mais de controle. Mas, o que eu reparei, por exemplo, nessas listas de controle que fizeram bastante resultado lá no Pro Tour? Ela tem um aspecto grande de controle, mas ainda assim me parece um combo, né? Do Cetrus Ocrono com o Shunt. Faz tempo já que os decks Modern de controle adotaram esse caminho desse lock, assim, no oponente? Ou isso é uma coisa mais recente também? Como que vocês veem isso? O controle, particularmente, ele tá voltando agora, né? Nesses últimos tempos, a gente não tem visto os decks controle. Você fala do Bemertide, mas o Bemertide é um deck tempo, né? Tempo, mid-range, mas o W, por exemplo, o W, ele adotou sabendo que já tinha o canto de Orin já tinha sido representado, ele só adotou agora, desses tempos agora, o Cetro com o canto de Orin. A lista atual, que foi para o final do Pro Tour, ela já usava um combo que era de lock, que era a Narset com Daze Endure. Né? Que faz o cara termina o seu turno, compra 7 cartas, o cara vai comprar uma carta só. Esse era o lock que estava sendo mais usado. Tanto que eu olhei a lista do Sanches, ela era uma lista tradicional do W Control, que só tinha uma cópia de Cetris Oz, os 4 cantos de Orin, né? Bom. E o que eu pensava que ia ter o quanto Widry na lista dele, não. Era tradicionalmente
sutileza e solidão, as outras criaturas e a carteira de side, no side, né? Ficou congelado Sim. por 4 anos e foi jogar o Pro Tour. Pegou Exatamente. Tanto que eu falei também, olhando no metagame, eu falei assim, não, eu vou torcer para decks os outros decks que veio pro top. E foi o que aconteceu. Tanto que o W Control, acho que tinha 2 cópias ou uma cópia, se não me engano. E uma delas que foi pra final. Então, no geral, assim, o que você perguntou, Caio, esse negócio de locar realmente só tá vindo agora. Realmente agora o pessoal adotou esse negócio de colocar o Cedris Óstrico, o Canto de Orim. Algumas vezes tem o Quantum Wheeler, mas o Loki agora eles fizeram desse momento agora. A galera jogou 2 dias de pioneiro e falou, cara, não é que funciona mesmo? Porque era a tática do B controle, né? No Pioneer. Ele usava o Narset e o Days Undoing. Nossa, é uma máquina. Ah, sim, mas na live do Pro Tour, tava o pessoal da narração comentando: putz, eu jogava com Canto de Orim há 20 anos atrás, isso é muito nostálgico pra mim. Então, mas é que muito engraçado. O Canto de Orim reprintou em Omega 2 também, né? Por isso também, né? Ele não era. Isso, ele Modern. Não era Modern, Apesar ele entrou no de Modern. Silence, né? Mas... Eu acho que ele reprintou em MH3, gente. MH3, perdão. Foi MH3. Ele só veio agora mesmo. MH3, é isso aí. Cartinha maravilhosa, viu? E é tão engraçado que o W Control, enfim, esses controles, o Modern é uma situação muito, muito atípica de Magic, né? Você vê Mind Sculptor não jogando, é uma loucura, assim, então. Né? Tipo, não jogando ao ponto de... Não tá... É outro power level. Não é nem mais forte, nem maior, nem mais baixo, mas... É diferente as coisas, ao ponto do Mind Sculptor não ser um jogado num W Control, por exemplo. Você tem términos, você tem as coisas lá de milagre também, ok, falta um brainstorm, mas ainda assim teve algumas listas tentando fazer um W milagres aí também, mas também não rolou. Eu acho que a lista do cara do Pro Tour lá eu achei bem interessante, ela é bem raizona mesmo, bem true assim na questão do W. Também não acho que ele foi para um plano de combate, por ter só um cetro e não conseguir tanto tutorar, mas eu achei interessante. Eu também estava torcendo para algumas listas aparecer, assim, por mais de jogar de Belcher. Queria outras listas no top 8 ali. Eu vou ser decrado aqui, mas eu queria muito um de Mirmil lá no top 8, ia ser interessantíssimo. O único de Mirmil na lista. Tinha 2 jogando Pro Tour? Tinha 2, verdade. Tá na hora de colocar Jace the Mind Sculptor no Pioneiro, já que ele já não tá mais aguentando o power level do Modern. Desbanir Teferin. Não, para com essa ideia errada. Essa questão, assim, o aspecto de MH3, de todos os Modern Horizons, né, de trazer cartas antigas e colocar no formato Modern, esse aspecto eu acho muito legal. Teve Contra Mágica, né, teve várias coisas aí antigas que vieram pro formato, eu acho que acabaram agregando muito. Eu até me surpreendi um pouco, porque justamente nessas listas do top 8, não ficou dominado por cartas de MH3 especificamente, né? Como o deck Boros Energy, que ele é praticamente bloco construído de MH3, assim, ele tem muitas cartas que são de MH3, todas muito poderosas juntas. De fato. Tiaguinho, uma pergunta, Pode falar, assim. Ney. Eu tenho usado o Jace no side do B, cara. Porque acredito que ele seja uma carta interessante pra usar, principalmente contra o Boros. O que você acha? Não, contra o Boros não. Contra o Gorius, sim. Contra o Gorius eu usaria ele com certeza. Eu tenho ele no site também. Eu acho ele uma carta muito boa, inclusive quando eu comecei a jogar muito contra o BW Blink, eu sempre falei, ou eu tava mais empatando do que ganhando ou perdendo. Só empatado. Quando eu comecei a usar Planinautas no side, tanto que agora eu uso bastante o Kaito, e deixei o Jace lá, ele tem me dado as vitórias contra esse tipo de deck. Subir ele contra o BW Blink que não consegue resolver direito, ele precisa setar a board, fazer um overlord, essas coisas assim. A hora que você faz um Planinauta, a hora que você faz o Jace, ele acaba perdendo um pouco o controle. Porque ele não consegue resolver Planinautas muito bem. E contra os próprios controls mesmo, tipo o W, um Jeskai contra que às vezes acaba aparecendo, ele acaba sendo bom também. Até mesmo contra Tron, apesar do Tron ter uns draws melhores do que o resto dos decks, porque aí são bichos grandes, aí é o Jin, exila, mas às vezes acaba ajudando também, certamente. Eu me expressei errado, eu quis dizer BW mesmo, não o Boros, desculpa. Mas sim, contra o BW foi o que eu pensei. O Tron contra controle, acho que desde que o mundo é mundo, ele tem uma vantagem, né? Porque pelo que a gente tava falando, né? Uma hora acaba os counters e aí os bichos... O primeiro que cair, acaba o jogo. Sim.
E agora tem bastante coisa que tem tem trigger no cast, né? E aí No cast. Sim. Isso E o Mega 3 acabou trazendo isso de volta, né? Porque quando saiu a segunda Zendikar, que veio o Tognot Seer, os outros Eldrazi, era quando eles entravam em jogo. E os primeiros Eldrazi já era no cast. Aí eles trouxeram essa mecânica do cast de novo. E para combater, eles trouxeram junto a carta que eu acho maravilhosa, que é o Consigned Memory. Muito versátil. Precisava, cara. Tá precisando de um Stifle também. Não acho ruim, viu? Foi até engraçado que no primeiro dia do Pro Tour teve a match do Tron contra o Belcher e rolou aquela play que foi assim super engraçada do cara controlar o turno do jogador de Belcher usando o Enraku e aí usar o Belcher pra dar o dano nele mesmo, né? Isso acaba mostrando que mesmo se você der um counter no Eldrazi, não vai fazer diferença porque ele vai fazer o efeito do mesmo jeito. Só o Consign consegue driblar isso aí, ou Tishana, as cartas que anula trigger. Então, ele fez o Enraku, fez o Enraku, a Enraku foi counterada, e mesmo assim, ele, como o cara tinha deixado o Belcher no topo, né? 7 mana, dá alvo em você mesmo que dá qualquer alvo. Foi bem engraçado, eu achei muito engraçado. Tava eu e minha esposa assistindo, eu achei engraçado demais. Assim, excelente jogada. Exatamente. Você não precisa estragar o turno do cara. Porque, tipo assim, se tivesse ele poderia fazer Tamesh, vou devolver todas as manas aqui e você fica sem terreno agora. E passa o turno. Exato. Um deck que eu achei bem interessante tá no top 8, que ele não tava, inclusive, entre os decks mais jogados do formato, é o Simic Neoform, né? Que é um deck que... ele é um combo também, né? O nosso amigo Felipe Bento conseguiu fazer um resultado no CLM também, acabou de fazer um top 8 com ele, né? Então, porque ele apareceu agora também, e é um tipo de deck que o próprio Boros Energy não aguenta. Porque é combo. Falando especificamente desse Neoform, eu acabei pegando uma raiva do cara que tava jogando contra o Belt. Ele errou muito, né? Porra, cara, ele não precisava ter feito aquela jogada. Ele podia ter deixado só um Belt pra ele passado pra frente, que eu acho que ele tava jogando contra o Michael mesmo, se eu não me engano. E a jogada dele de fazer o Véu do Verão, ok, beleza. Mas dá o Neoform, sabendo que o cara tem mais cartas na mão, principalmente o Belt, que tem mais caldo, dá o Neoform sem perder o clock. Nenhum backup ali. Nenhum backup. Foi a pior jogada que ele fez. Não, e ele podia ter feito o Allosaurus seco, tipo, 5 turnos antes e vai batendo. E vai batendo. Porque é aquilo que eu falei. Pra você ganhar de um combo, você precisa do clock na mesa. Você já tinha o clock na mesa, você tinha as cartas de backup, ele tinha consigne na mão, tinha o Véu do Verão, e era só continuar batendo com o macaco. Uma hora ele ia ter que bloquear aquela Tamil. O Michael já tava com 10 pontos de vida, era 3 ataques do macaco. Então, ele não precisava trazer um bicho maior para gerar valor, com certeza ele ia trazer uma Atrax, óbvio, né? Para gerar mais valor e finalizar. Porque já estava na última partida, já era a quinta partida, e ele passaria para frente, ele passaria para semifinal. Eu não acho um deck meme não, Caio. Eu acho que é um deck que você não tem direito de errar. Nem no Keep, Mulligan e nem na Play. Assim, eu acho que outros decks permitem isso. O Belcher é um dele também. Claro, você tá no Pro Tour, você não tem direito de errar porque vai ser punido provavelmente. Mas falando do jogo do Magic em geral, da nossa realidade de lojinha, de campeonatos menores assim, tem decks que te permitem fazer não errar, mas fazer uma jogada que não seria a mais apropriada. Eu acho que o Neoform não permite. Eu acho que isso inclui desde o Keep, Mulligan, desde o Side In, Side Out, você tem que estar afiado com o deck. Acredito que esse cara devia estar para ter chegado no top 8. Talvez se ele estava cansado, mente cansada, depois de 3 dias jogando, pode ser um ponto. Agora, ele tomou decisões ali naquela partida lá meio duvidosas. Assim, quem sou eu pra falar, mas duvidosas. Mas não acho um deck parece mesmo. ter uma match bem ruim contra essas versões de UW com o Canto de Orim ou o Jeskai. Contra o próprio B, ele é uma match muito fácil. É muito tranquila de combater. Eu já vi versões do Neoform que usa branco para usar o Voice no side, né? Aí foi um pouquinho mais difícil. Mas, em geral, pro B é quase buy. Porque tem caldo, você tem o Data Oxide, tira a carta e tudo mais. Meme, um deck meme ele não é. Ele é bem consciente, apareceu agora recentemente, né? Voltou e fez o ataque que fez. Mas e falando de Pro Tour,
Gente, as listas são abertas. Então, assim, eu acho que Isso é bem importante. é muito importante. Você sabe que o cara tá jogando. Então, você jogar num campeonato grande, você tem acesso à lista pós-side, antes de começar o jogo, você sabe exatamente as mãos que você deve equipar. Então, você tem que errar muito pouco. Você tem a formação do deck inteiro, então você sabe assim, eu vou jogar contra um deck água, vou jogar eu de UB, por exemplo. Vou jogar contra um deck água. E eu quero ter menos counters na mão e mais remoção. É assim que você tem que se pensar. E o cara do Neoform praticamente tinha essa informação e não acabou sendo o tomo das decisões duvidosas. É o que eu imagino, é o que eu passo pela minha experiência, né? Eu joguei Pro Tour, joguei Showdown. Então, assim, se você tem a informação do deck do cara, então você tem que tomar um pouco mais de cuidado, tomar decisões corretas, você tem que errar o menos possível. E esses decks meio all-ins aí, desculpa aí, eu acho que desde a história do Modern sempre existiram. Diferentemente do que vocês estavam falando do Affinity, o combo em si, diferente desses agros que cospem tudo, esses combos mais parecidos com memes sempre existiu um ou outro. Eles sempre tiveram um outro resultado porque é uma série de fatores, né? Pode também ser pareado por boas matches. Não é o caso do Pro Tour. O Pro Tour ele é extenso o suficiente para não cair nessas variâncias. Mas nos torneios em geral, assim, então eu não acho que é um deck meme, não, mas ele te permite errar bem pouco. Sim. Tinha algo parecido no Pioneer com também, né? Pra buscar a Traxa depois que veio, né? E realmente era um deck que, cara, se você... quando você faz uma Traxa, pelo menos no Pioneer, você conseguia setar pra, tipo, se você tomar um removal, você voltar com o combo de novo, né? O sentimento que eu tenho é que também permite você fazer isso, mas você tem que estar preparado pra isso, né? Você tem que estar com uma mão boa, você tem que equipar mãos corretas, porque senão você vai simplesmente ser passado pra trás, né? Vai tomar um removal, não vai ter como lidar de novo e acabou o jogo. E opinião polêmica, tá? O formato, ele só é, pra mim, ele só é saudável. Uma opinião polêmica, o formato só é saudável se ele tem combos desse jeito jogando. Eu acho que quando ele tá desbalanceado, a quantidade... Posso estar errado, mas... É muito bom você abrir o MTG Top 8 lá e você ter, mesmo que visivelmente, quantidades expressivas nas 3 categorias, embora dá para discordar do que eles categorizam com o outro deck, dá, mas quantidades expressivas ali naquelas categorias é interessante. Eu acho que o que mostra... E eu acho, Thiago, que a gente estava conversando aqui antes de começar, eu acho que o Modern 1, desde que eu jogo, nunca esteve tão saudável a esse ponto de não ter um opressor, de você ter várias capacidades de começar. Confesso que não me recordo da última vez que eu joguei Modern, tem que ter alguém pedindo ban de alguma coisa. Isso é algo que eu queria perguntar para vocês, justamente, né, para fechar aqui a nossa conversa, né, falta poucos minutinhos. O que vocês estão sentindo do metagame atual? Então, o Matheus falou um pouquinho, né, que você acha que nunca esteve tão saudável como agora, né? Thiago, o que você acha? Depois, se o Matheus quiser complementar ainda um pouco mais. Com certeza, gente. Eu posso afirmar para vocês que depois desse último Pro Tour que eu assisti inteiro, o Modern tá saudável. Ele não precisa de ban, não precisa cortar nada. O Boros ele está controlado. A gente tem esses decks. Adorei a variância de decks que teve. E realmente, como o Matheus falou, é muito gostoso você ver quando o formato tá saudável, 7 decks diferentes no top 8. Por mais ter tido 2 top 8, mas muito legal. 7 decks diferentes. Igual sabe? A gente teve. igual na Du. Mas você pode ver que realmente você teve jogadores que se destacaram. Os decks que não eram favoritos acabaram entrando no top 8, o próprio Zed Prowlers, não são as listas favoritas que eu gosto, sinceramente, assim, nenhum dos decks ali eu sou fã, eu não jogaria com eles. Jogaria para testar, mas no modo geral, deixa do jeito que tá, pode continuar jogando, vai ter a próxima atualização de ban, que vai ser em novembro, mas não precisa cortar nada. Pra mim, o Modern tá saudável. Teve essas coisas. O que a gente tem que fazer é se adaptar. E eu acho assim que deixando o jogar, a gente vai acabar se adaptando ao formato. O Belt foi o campeão? Foi. Vai ter mais gente jogando? Vai. Então é só saber lidar com o medo. Acha as estratégias, ver certinho. Pra mim tá maravilhoso. Eu acho que o Modern tá vivendo um bom momento agora. E é isso. Concordo. Muito se falou depois do surgimento dos Horizons, né? Muito se falou do quanto isso mexeu na estrutura do Modern, né?
praticamente só Horizon pra frente. De fato mudou, só que desde os Horizons não se tem um metagame, um Modern tão variado assim, né? Tão saudável dessa maneira. Eu entendo a nostalgia da época que eu jogava. Você não viu Bobs, o Goif virou apoio de mesa. Eu entendo essa nostalgia. É uma realidade mesmo. Desbaniram o Twin incondicionado. Fez altos nadas. Só fez eu gastar dinheiro, porque eu comprei na esperança. Nossa, que tristeza. Mas eu entendo essa nostalgia. Só que, de fato, agora, o retrato do Modern agora, pós-Horizon, é o melhor que a gente tem. Assim, é o melhor que eu vi de capacidades. Eu não sou super fã do Modern, por conta, né, de Modern Horizons, que eu tenho um pouco de nostalgia pelo Modern que era antes, mas eu confesso que assistindo o Pro Tour nesse final de semana me deu vontade de montar uns decks. Eu até mandei lá, né, quando eu vi jogando com o Esper, o Jeskai com Canto de Ourinho, eu falei, caramba, olha, essa lista aí eu consigo me imaginar jogando com isso daí. Toda quarta tem, né, Thiaguinho? Tem, com certeza. Pra você ter uma ideia, é legal porque você pode montar qualquer deck. Não assim no tá geral. Bem aberto, né? Tá bem aberto para você montar deck. E isso acaba mostrando. Porque, realmente, assim, dos decks que estão ali, como eu tinha falado, a maioria tem menos de 10% do metagame. Então, tipo assim, foram todos decks assim. A maioria combo, agros... Tá bem variado, então você consegue jogar com qualquer deck. Pode jogar de Tron, pode jogar de Belt, pode jogar de Boros, pode jogar de Neoform, Eldrazi, o próprio W Control, que não aparecia mais, pode jogar de UB. Então, assim, tá variado, você consegue. Isso acaba mostrando que você consegue jogar com qualquer deck, para poder entrar nesse mundo do mod. Uma pergunta que eu queria fazer, o Matheus tá falando, né? Pô, desbaniu o Twin e nada aconteceu, né? Vocês acham que tem alguma coisa que seria possível desbanir o Modern sem quebrar ele? Algumas, polêmica. Eu acho que, e até aproveitando que acho que o Thiago comentou que em novembro vai ter a próxima lista, não vai ser formato da Season, né? Não vai ser, eu acho que é o spot perfeito para o Wizards wizardar o formato e desbanir uma galera aí. O que desbaniu não teve problema, então eu não duvido eles fazerem outro experimento. Tirando a Mox? A Mox foi um problema, e aí, enfim, mas agora não é porque eles baniram uma coisa corrigindo. Uhum. Mas eu acho que algumas cartas aí, nem todas vão jogar, mas eu acho que Ponder não seria... É que Ponder não é que ele é banido, ele não foi lançado, né? Ponder é banido. Ele foi banido. Ele foi banido? Então. Ele foi banido na época... É o Brainstorm que não, tá certo. Ele foi banido na época quando o Storm... na época quando o Storm era um deck bom. Era o deck... Aí, Ney, vamos anotar esse tema quando estiver chegando perto da janela do ban pra gente fazer um episódio discutindo o que a gente pode desbanir do Modern. Não só do Modern, a gente pode fazer um compilado de janela de desbanimentos. Pode ser mesmo. É um bom tema pra gente conversar, porque vai dar pano pra um episódio inteiro. Sim, e uma coisa que é importante aqui, né? Thiaguinho e Matheus devem até concordar. Cara, testaram Preordain, desbaniram, nada acontece, feijoada, né? Será que precisa do Ponder, então, pros controles e pros decks de azul jogarem mais? Os decks já estão jogando, né? Mas, tipo... Uma coisa que eu posso dizer é que, tipo assim, eles começaram a fazer isso. Quando eles desbaniram o Troll, eles viram realmente, pessoal, o Troll não dá mais. Bane ele de novo. Tanto que baniu ele antes do Faithless Loot. Eu acho que, realmente, esse pessoal ele pode pensar assim, a cada ciclo assim, a cada rodada, desbanir uma carta e fazer o teste. Deixa jogar. Desbane GT agora, por exemplo. Desbane GT, desbane o Ponderar. E ver como é que vai ficar o meta. Eu acho que é muito válido eles fazerem esse tipo de coisa pra testar. Tem certas cartas, sim, que não pode ser desbanido, tipo as lendas de artefatos. Pelo amor de Deus. Não dá. Lurros. Uro. Eu acho que eu desbaniria ele pra testar de novo, mas... talvez com o Silent Member ele seria bem ruim. Eu quero que desbane rogar. Mas aí não. Eu acho que Depth e Death Ride Shaman. Cara, a gente teve essa discussão no DRS no Legacy e a galera falou, não, é meteção de louco demais, não dá não. No Legacy. Então aqui no Modern eu acho mais difícil ainda. Não, mas eu acho legal a ideia. Eu quero. Eu acho legal a ideia dos desbanimentos, né? Igual até o Pauper tá fazendo isso de uma forma bem consciente, assim, nós vamos desbanir o High Tide,
só por um período, talvez a gente tenha que banir de novo, então já foi uma comunicação muito clara, assim, muito bem feita desde o começo, que é muito legal. Mas no caso do Modern, do jeito que foi feito da última vez, eu fiquei com a sensação que a Wizards estava desesperada para chegar nesse ponto. Então foi um momento que caiu muito, né, a participação dos players no formato, tava tendo um descontentamento grande, inclusive no mall. E daí a Wizards, precisamos de alguma forma atrair os jogadores de volta. O que a gente vai fazer? Vamos desbanir aqui umas cartas para pegar na nostalgia dos jogadores. Então eu acho que, como o formato está extremamente saudável agora, igual vocês comentaram, a Wizards não tem a necessidade de mexer com isso. Quando o formato estiver precisando de um boost de popularidade no futuro, aí eles já têm a chave certa do sucesso. Vamos desbanir mais umas 5, 6 cartas que o pessoal volta aqui na nossa mão. Foi bem colocado mesmo, cara. Realmente acho que foi isso mesmo. Porque quando teve o desbanimento do Twin, do Zenith e da Mox, nossa, eu vi uma galera muito, que é parada há muito tempo, ela era do Legacy, foram lá jogar a Modern, porque, pô, desbaniu. Foi na mesma época que baniram o Raptor, né? Aquela época que o Boros tava absurdo, tudo junto. Você baniu tudo junto, desbaniram essas 3 cartas pra tentar... E trouxe a galera nostálgica, né? E assim, tirando a Mox, né? Mas aí o problema, eu sinto de verdade que o problema maior é de fato Breach, né? Por isso que baniu Breach de fato. Foi cartas que aumentaram o power level de alguns decks, mas não quebraram o formato, né? Eu posso fazer uma colocação aqui, não é polêmica, mas é um insight do futuro. Você falou sobre nostalgia, o Caio falando do antigo Modern e tal. Eu acho que o Modern, pelo preço e pelo power level, ele vai ser o formato que mais vai se blindar dos universos Beyond que vão existir. Digo, poucas cópias entrarão dentro do Modern como entrarão em outros formatos. Obviamente o Legacy entraria menos, mas o Legacy é um pouco mais caro. E aí eu acho que essa parte de nostalgia, esse público que tem, e a gente sabe que existe um público que tem uma crítica, uma aversão com os universos Beyond, eu acho que eles tendem aí cada vez mais para o Modern. A gente sabe que existe pré-moderns e paupers, etc., que podem ter também, mas falando de sancionado, enfim, se for levar para esse lado, eu acho que eles vão cada vez mais ir para o Modern, porque o Modern vai cada vez receber menos cartas desse tipo, dessas edições, eu acho. É uma coisa que eu apostei com o camarada. Realmente, até agora não teve muita coisa que entrou no Modern de Universes Beyond. Tirando um anel. Mas é que foi uma edição pro Modern, né? A gente tá falando de T2 principalmente, né? Por enquanto só Final Fantasy veio de fato, né? Acho que só Final Fantasy T2 e o B, né? E o Homem-Aranha agora. Homem-Aranha. Agora a gente vai ver se o Homem-Aranha vai ter alguma coisa nova, né? Eu acho que das cartas de Homem-Aranha que vai jogar no Modern é o Web Slinging. Uma das cartas que vai jogar, eu acredito. O Constant Memory mais caro lá? Sim. Pode ser, de fato. Eu já tô testando. Eu gostei bastante. Então pronto, meu mestre falou, eu vou falar sem senhor, tá? Vou comprar meu set e vou falar isso aí. Pode confiar, pessoal. Já compra o set aí antes de suba. Na Monte Card Shop deve ter, viu? Já deixa aqui o jabá. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. A gente agradece muito vocês terem participado com a gente, Thiaguinho, Matheus. Foi realmente uma conversa muito proveitosa. E espero que a gente converse novamente daqui uns 2 meses para falar um pouquinho de, talvez, desbanimentos. Vamos ver aí. Caio, últimas palavras? Também gostei muito da conversa. Queria agradecer demais, né, o Thiago, o Matheus, por terem aí separado um pouquinho de tempo para participar desse bate-papo com a gente. Se vocês quiserem deixar as redes de vocês, né, por favor, fica à vontade. Gente, foi muito bom o papo, gostei pra caramba. Eu adoro falar assim, principalmente falando do formato que eu amo de paixão. Eu me dediquei, fiz resultados. Então, o que eu posso dizer, assim, no geral, o meta tá saudável. Então, joguem Modern, venham pro Modern. E pra quem quiser me seguir, só vai seguir no Instagram. E é isso, gente. Muito obrigado. Vamos colocar o link, pode ficar tranquilo. Matheus, muito bom, papo. Obrigado também, pessoal. Eu também adoro falar sobre Modern, principalmente. Eu confesso que, ultimamente, sendo competitivo, a gente tenta abranger vários formatos, a gente tenta entrar, mas o coração acaba falando mais alto. A gente tá falando de Modern aqui, mas tem gente que o coração bate mais alto por outros. Esse é natural. Mas eu também adoro falar. O formato tá
tá gostoso de falar sobre, não só pelo Pro Tour, mas por outras coisas. E obrigado, Ney, obrigado, Caio, pelo convite, pela conversa. Sigam o Team Grape Shot no Instagram, vai ter meu Instagram lá também, mas é Matheus, é Matt Hells, né? Com 2 L's no final. Se quiserem me seguir, e estaremos sempre jogando Tamos Tanks na Monte também, de qualquer jeito. Foi um prazer. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos e a gente se vê na semana que vem, então. Um abraço. Até mais. Valeu! Falou.